Olá pessoal, então boa noite. Meu nome é André Guazelli, sou um dos instrutores aqui na Alfamídia, tanto nos cursos presenciais quanto online e AD também. Dou aula desde 2010, minha formação sou formado em Publicidade e Propaganda pela ESPM, faço pós-graduação, estou finalizando agora em Gestão Estratégica na parte de TI. Trabalho bastante com desenvolvimento, lá basicamente dou aulas de programação HTML, CSS, jQuery, JavaScript, .NET, PHP, entre outros. Tá? Então a gente vai falar hoje um pouco sobre como transformar o site em responsivo. Tá? A primeira quebra de paradigma que eu quero fazer é que o site responsivo não necessariamente é um flat design, tá? Então, o termo na moda aí nos últimos 6 meses tem sido o tal flat design, né? Assim como o responsivo, ele é um pouquinho mais antigo esse termo, talvez ele tenha cerca de 1 ano, o flat design surgiu mais recentemente, ambos podem ser trabalhados juntos, tá? Um pode ser complemento do outro. Se vocês tiverem alguma dúvida, tá, galera? Eu peço para vocês não acionarem o sistema de som ali, senão fica muito pesado lá para a Microsoft carregar muito áudio ao mesmo tempo. Dê um duplo clique ali no meu nome, lá na janelinha ali do link. E pergunta por ali que eu já respondo assim que possível. Bom, primeiro, claro, o curso aqui eu vou dar uma visão geral sobre o que é site responsivo, a gente vai falar bastante sobre ele, alguns exemplos já existentes, e depois eu vou partir para a parte de programação ali, como é que se faz, né, como é que se monta esse site na parte responsiva. Vocês, se não têm algum conhecimento, é interessante que se tenha tanto de HTML quanto CSS, tá? Então, essas duas linguagens aí são importantes para poder trabalhar com site. Então, se vocês são web designers, é essencial. Então, eu estava falando de flat, né? Flat design, na verdade, é simplificar ao máximo as formas, sem deixar sombra, sem ter muitos relevos e elementos, tá? Aqui até eu tenho um exemplo, esse aqui é um painel de administração que a gente monta no curso online de PHP, que ele está meio flat design, né? Os ícones são todos limpos, não tem sombrinha, não tem nada demais, embora aqui no menu tenha sombra, né? Mas muito simples. E normalmente o site responsivo, qual é que é o grande foco dele? É já fazer o site pensando em diversas medidas de tanto telefone ou outros devices aí, iPad, Kindle, outros notebooks que vêm surgindo com o tempo, né? Tamanhos pequenos, tamanhos grandes. Então, cada vez mais a gente faz site multi-sites, né? Um sistema de várias mídias. Bom, existem algumas formas para se criar o site responsivo, tá? O que a gente vai ver aqui durante o curso, esse curso rápido, vai ser utilizando as mídias query, tá? Que é uma forma. Outra forma que também acaba usando media query via JavaScript, tá? Então, se você trabalha lá já conhece alguma coisa de JavaScript, dá para formatar via JavaScript, ou até utilizando algumas jQueries, ou seja, existem algumas bibliotecas semi-prontas que nos auxiliam a trabalhar com isso, ou a gente vai trabalhar com um sistema de porcentagem também, né? Eu posso trabalhar com 100% do site, 80%, e assim, independente do browser, ele vai diminuindo e aumentando. Posso fazer essa divisão dentro das mídias queries, dentro das tags, que a gente vai fazer aqui, ou dentro de um único CSS, tá? A gente vai fazer aqui, durante o curso, em diversos CSS. Um dos sites, então, normalmente, o que o designer ou o web designer vai montar no layout do site? Ele vai pegar os mesmos conteúdos e vai passar para as informações das demais medidas. Então, nem sempre vai ter a mesma formatação, mas a homogeneidade deve ser mais ou menos similar. O que eu tenho aqui é um exemplo de um wireframe, né? Antigamente o wireframe ele era só um formato, agora quando a gente já pensa nas multitelas e já se enquadra ali nessas extensões. E também tem o layout, daí sim, o wireframe seria só as posições, e o layout já pensando nas opções ali de tela também, né? Medidas, enfim.
alguns sites que já foram feitos pensando em Media Query. Um deles é o site da Globo. Antigamente o site da Globo ele era mais focado em responsividade, tá? Agora ele está um pouco menos responsivo, claro que ele ainda está, só que ele não pensa em todas as medidas. Então se eu for diminuindo aqui o browser, né, vocês vão ver, eu vou diminuindo aqui na lateral o browser, e lá pelas tantas ele vai sumir uma parte do menu. Ó, sumiu a parte direita aqui que tinha algumas notícias de destaque. E só pelo fato de ter feito isso, ele já demonstra como sendo um site responsivo. Tá? A Globo, quando fez a primeira versão do site responsivo dela, a gente conseguia diminuindo várias formas aqui, e ele continuava se adaptando. Eu não sei porque que eles tiraram o restante das formatações. Ou seja, se eu continuar diminuindo aqui, ele vai parar. Ele só faz uma vez. Tá? Só dessa parte lateral aqui, onde eu tenho Globo TV, que some ali quando passo da medida para aquela quantidade. Beleza. Outro site que tem esse mesmo recurso é o Mediatismo. Ele é um site focado aí para propaganda, tem várias matérias sobre responsivo, queries, enfim. Ele é um site daqui, tá, do Rio Grande do Sul, não sei se vocês estão no Rio Grande do Sul, mas enfim, ele é um site gaúcho. Que também funciona ali, ó, vou diminuindo, ele vai se realocando as informações, elas vão se adaptando, então fazendo esse sistema de responsividade. Notem que, e aí é interessante vocês olharem um site responsivo, que ele se transforma em vários momentos. O site da Globo, ele só tem uma única transformação, que é simplesmente sumir a parte lateral ali e dar uma mexida lá no topo. Aqui no Mediatismo não. Notem um menu aqui em cima, que ele tem lá sobre autores, contato, enfim. Se eu for diminuindo do tamanho suficiente para não caber mais o menu lá no topo, ele se transforma num ícone de menu, olha só. Né, que eu consigo ampliar e ele vai abrir. Né? Normalmente os sites para celular já tem esse formato aqui. Eu não estou falando hoje sobre sites mobile, né? A gente está falando de sites responsivos, que funcionam independente da onde estiver. Tá? Então ele vai se adaptando, né? Um site quase flexível. Vocês vão até ouvir esse termo em alguns casos. Tem um outro site também que é bastante interessante, principalmente para quem trabalha com design, que é o site do Abduzido. Lá tem vários tutoriais, enfim, para outras coisas, Photoshop, Illustrator, enfim. Mas ele também é responsivo. Então, o que acontece? O fato de ser responsivo, ele não só adapta as divs ou as tags que tem dentro do conteúdo, mas também reformata o tamanho. Olha só, aqui a gente tinha aqui a matéria aqui do Breaking Bad de um tamanho X, né? Conforme eu vou diminuindo a largura do meu conteúdo, ele vai também readaptando e diminuindo essa imagem. Então, vejo que se eu passar um pouquinho mais, ele some o follow aqui do lado e readapta. Então, a ideia de responsivo é justamente fazer essa formatação. Veja que aqui até tem um errinho, né? Poderia estar melhor aquela parte, mas continua sendo responsivo, né? Uma falha, mas é responsivo. Tá, então aqui o site do Abduzido também acontece a mesma coisa lá na hora de o menu ele vai para baixo, então diferente lá do Mediatismo, aqui o menu simplesmente vai para baixo, tá? Então pode mudar de um site para o outro, isso vai depender de como é que for formatado o layout. Então hoje em dia a gente não pensa só num layout, a gente pensa nos formatos mais padrões, né? Normalmente iPad, iPhone, algum sistema de Android aí, ou um S3, S2 ou S4, enfim, para criar as telas ali conforme os padrões. Outro site que é bem interessante, daí já é um site internacional, que é o Brick Artist, acho que é .com, brickartist.com, esse aqui mesmo.
Ele também é responsivo. Então sempre que vocês quiserem saber se um site é responsivo, só diminuir o tamanho da janela do navegador. Ó, quando ele passa ali do limite, ele se readapta aqui o menu. Então sempre, na verdade, quando vocês verem que alterou lá em cima, a maioria pelo menos tenta fazer isso, né? Fazer essa readaptação lá do menu para um menu resumido. Então, Brick Artist. Às vezes é legal linkar na matéria, porque tipo na home, normalmente todo mundo faz certinho o site, né? Agora clicando em matéria, para ver se realmente o web design se puxou, a gente testa também. Estão testando, eu até nem tinha testado isso no site, mas a princípio essa foto aqui tá torta, né? Tem uma certa... tá torta as fotos, se vocês forem olhar tá alongado. Então, aí, às vezes a gente pega as rateadas nas páginas internas. Então, Brick Artist. Tem um outro lá que é o... tudo a nossa área aí, COBOL Design. Acho que é .com também. COBOLdesign.com. Então sempre tentem olhar o máximo das... Às vezes a gente vai fazer 1, 2, 3, 4, quantas vezes forem, até anotar tudo que é adaptável, né? Então por isso que hoje em dia o site ele tem um planejamento muito maior quando a gente pensa em responsividade. Então não basta criar ali o primeiro layout e já está ok, né? Então, se adaptou. Aquele about ali. Aí das duas, uma. Ou a galera some com uma parte, que é como aconteceu no site da Globo e em outros sites, ou transforma isso em algo para baixo. Nesse caso aqui, o about foi para baixo. Tá? Provavelmente, não sei quanto vocês conhecem de HTML, mas provavelmente se eu tinha um float lá em cima, provavelmente saiu esse float para readaptar para baixo essa div. Né? Então, provavelmente foi isso que aconteceu. Né? A gente tinha uma div float e não é mais float. Ou simplesmente pelo espaço de não caber, se adaptou para baixo. Né? Eu vejo que as medidas aqui elas eram diferentes. Né? Eu tinha o feature work aqui bem maior e o about menor. Né? Quando a gente reduz, os dois têm o mesmo tamanho, porém continua a ordem de importância igual, né? Porque o about está mais para baixo. Então é legal que vocês comecem a pensar quando estarem formando lá o layout de vocês, manter as relevâncias de importância, tanto no site já reduzido quanto no ampliado. Existem algumas regras para criar layout, né? Tem alguns, a maioria dos web designers insiste em dizer que eu não sou pró em nenhuma das duas formas. Na verdade, qualquer uma das formas para mim não importa muito, mas há um conceito de que se primeiro crie os formatos menores. Então primeiro se cria formatos para celular, por exemplo, para depois ir criando os formatos maiores. Tá? Para mim, posso tanto um quanto o outro, para mim é irrelevante isso, tá? Mas para quem está começando, principalmente é interessante que tenha essa ordem. Primeiro cria lá um layout para celular, né, pequeno, depois um celular um pouco maior, depois um iPad e assim por diante. Deixa eu ter uma pergunta aqui. Tem alguém que está com problema de áudio, Fabiano está com problema. Princípio tá tudo ok. Opa, ok. Ok. A princípio tá ok aqui, cara. Então provavelmente reinicia o seu link. Nem sei se link é com seu, com K. Link com C. Tá? Então aqui, COBOL Design também tem essa mesma... Depois vocês visitem esses sites para vocês darem uma olhada, né? Como é que foi feito, enfim. CreateDM. CreateDM.com. Acho que é também .com. Digital Media, né? Então, quase todos na área de comunicação tendem a fazer o site já responsivo, né?
Então tá carregando aqui. Aqui, ó, a gente já tem um exemplo de mescla, né, entre o site responsivo com flat design, né, que é utilizando o infográfico, né, a gente tem ali os infográficos. Então, ó, reduzir, e ele se adaptou. Deixa eu ver se tem alguma parte interna aqui. Normalmente, como eu falei para vocês, a home dificilmente dá erro. Ó, aqui a princípio deu certinho, né? Então é claro que dá mais trabalho fazer um site responsivo, então claro que vocês vão cobrar extra do cliente para fazer um site responsivo, tudo isso, né? Outro site que é bem legal é o do enox.co.uk, acho que é isso. O diferente nesse, deixa eu ver se esse aqui, no Enox aqui, notem aqui que ele tem esse visual meio pirata, né, vamos dizer assim. Ó, tem um visual meio pirata, né. Aqui para baixo não tá tanto, mas tem coisas de navio e tal, tem uns peixinhos no fundo do mar, um caranguejo, tal. Mas para cima a gente tem lá o navegando, né, ali. Até lembra um pouco Piratas do Caribe, né, esse personagem, embora não seja. Mas se eu reduzir aqui o tamanho, olha só, no responsivo, notem o menu. Esse menu ele se puxar um pouco mais, ó, ele se readapta. Ó. Um dos primeiros layouts que eu fiz uma adaptação mais ou menos nessa forma aqui, ó, né, que tinha um enquadramento, um se encaixava no outro. Né, tinha essa blocagem, até digo que era bem similar, não tinha visto este até alguns meses atrás. Tá? Olha só, quando eu diminuo bem, eu vou passar na medida, vejo que ele casa aqui o menu, né? É bem interessante ver que o cara que fez aqui o site, ele pensou bem na parte dos ganchos, né? De se enganchar os anéis ali da corrente. Então, bem interessante por causa disso. Notem que aqui não mexe mais o navio, provavelmente é outra imagem. Aqui a gente tem uma imagem do navio se mexendo, e quando reduz bem, isso não acontece, né? O navio está parado. Ver se tem uma gaivota na ponta lá também. Não tem gaivota nenhuma. Então são provavelmente feitos de imagens diferentes, né? Então também acontece isso. Olha só, quando eu dou scroll para baixo tem um gancho lá em cima, mas se eu clicar ele vai para cima, né? Então ele usa essa propriedade. E o último exemplo que eu quero mostrar para vocês é do Oliver Rousseau. Acho que é .com.k. Então, vamos ver aqui. Esse aqui talvez, para mim, é um dos melhores aqui, que melhor trabalhou a ideia também do responsivo. Esse site é um site de marketing também. Então, praticamente tudo trabalhando no marketing e comunicação, né? Olhem o que vai acontecer no menu quando eu diminuir aqui a medida dele. Ele vai, claro, primeiro ele vai reduzir o tamanho, mas aqui a gente já pensa em comunicação, olha só. Quando a gente cria uma identidade visual, cria um logo lá, e cria um manual de aplicação daquele logo, normalmente se cria, né, dentro desse ambiente de marcas, um logo vertical e um logo horizontal, né? Então aqui eu tenho aplicado um logo horizontal, claro, quando não couber mais, ele aplica o logo vertical, né? Isso já demonstra que, né, esse conhecimento, né, da expertise do Oliver aqui, ou da equipe, não sei quem foi que fez. Outra coisa, o menu, né, as palavras aqui sync, about, work e hello, né, tem esses 4 itens de menu lá no topo principal. Quando eu diminuo muito e na horizontal não cabe mais, automaticamente
esses itens eles ficam também, né, numa outra disposição. Então, ao mesmo tempo que não sei se é exatamente ao mesmo tempo que acontece com o logo, deixa eu ver, mais ou menos ao mesmo tempo que acontece com o logo, acontece com aquela função. Então, legal, aquela parte de cima, né? Então, a gente tem estas opções. Certo? Então, maravilha. Bom, eu já deixei preparado lá para nós no Dreamweaver. Deixa eu ver se ele vai aparecer aqui o Dreamweaver. Está aparecendo o Dreamweaver para vocês. Eu vou dar vou fazer aquele teste de compartilhamento. Acho que é aqui, ó. Compartilhamento de tela. Não. Mostrar estágio, só para ver. Tá. Então vocês estão vendo aí o Dreamweaver, beleza. Eu vou criar um arquivo, então, que nem eu falei para vocês. A gente tem que ter lá o HTML e o CSS para poder fazer essas duas estruturas. Lembrando, não sei quanto vocês conhecem de HTML, mas o HTML ele serve para a gente ter o nosso conteúdo, né? Então, todos os textos, até as imagens, pelo menos a grande parte das imagens, elas estão dentro do HTML, tá? Que na verdade o HTML ele vai ser a composição das tags, né? Então, várias tags vão compor o meu HTML. E o CSS, ele serve para formatação, ou seja, é onde eu vou dar cor, eu vou indicar qual é a cor, eu vou dizer qual é o tamanho da fonte, tamanho dos objetos, tudo lá na minha formatação. Então tem o HTML que é conteúdo, tem o CSS que é formatação. Então vou criar primeiro aqui um HTML. Eu vou salvar aqui esse meu HTML como index, né? Index, para quem não sabe, a página inicial de um site, né? Qualquer site, ou pelo menos a grande maioria, a partir dessa nomenclatura, acha-se dentro do servidor a entrada do site. Vou mudar aqui o title para site responsivo, né? Site responsivo. E eu vou ter que ter um CSS para isso. Então, claro, o meu CSS, eu vou chamar aqui de estilo, dentro de uma pastinha, né? Estilo. É dentro daqui que vem todas as nossas delimitações ali de formas, enfim. Bom, para quem não sabe, no CSS, pelo menos quando se começa um site, a gente faz uma regra de zerar as medidas. Essa regra não tem a ver com responsividade, se vocês fizerem 100 vai funcionar igual, é mais porque eu gosto, quando estou criando o site, já criar a regra genérica para todos os browsers, tá? Aquilo ali vai zerar medidas, na verdade é isso que ele faz. Até poderia botar ali border 0, outras situações, vou deixar só asterisco e margem padding. Bom, esse meu CSS aqui, que é o estilo.css, ele vai ser o meu CSS geral, tá? Ele vai ser o meu CSS genérico para tudo. E eu vou ter alguns outros CSS que vão servir para dependendo do tamanho do browser. Então a gente vai fazer essa situação. Primeiro só deixa eu botar uma cor de fundo aqui para o nosso site de exemplo. Só para a gente ter uma cor de fundo. Vamos ver o que mais. E uma fonte family, só para não ficar com a fonte family padrão. Então tá, botei uma fonte, uma cor de fundo e uma cor padrão para o site, só para a gente poder não deixar tudo igual. Bom, o que acontece? Aqui vem o chamado pulo do gato, né? Quando a gente trabalha com tableless, eu trabalho com, primeiro, né, é o layout sem tabela, né? Isso é
a definição básica, mas a definição um pouco mais avançada disso é que eu trabalho conteúdo separado de formatação. Então eu tenho o meu conteúdo, que seria o index.html, e teria o meu CSS, que seria o estilo.css. Para eu fazer com que o meu arquivo de HTML ache o meu CSS, antes disso, vamos fazer um teste com F12, tá? Aqui no Dreamweaver, estou usando a IDE do Dreamweaver, poderia ser qualquer outra, mas só porque já estava aqui aberto, né, dando um outro curso. Então se eu der um F12, deixa eu só ver se ele vai achar. This browser no longer exists. Ok. Deixa eu ver se ele não está achando lá o caminho. Eu vou pelo localhost aqui. Localhost, cursos. Vamos lá. Responsivo. Aqui, já está aqui. Só o site responsivo. Ó. Então ele já achou o title, então já está ok. Então eu preciso linkar esse meu HTML lá com aquele meu CSS. Então tem uma opção chamada link rel. Aí eu vou dizer que é style sheet. Para quem já está trabalhando com HTML5, essa segunda parte que não precisa, que é type text CSS. Mas como o meu arquivo aqui originalmente ele está como XHTML, olha só, ele está como XHTML, que é a versão HTML em meio tempo, né? Seria o HTML4 um pouco mais avançado. Eu tenho a obrigação de botar o tipo, tá? Tipo text CSS e href, que seria o caminho do meu arquivo de CSS. Então, já achou ali, estilo, ok. Então, se tiver o fundo cinza lá agora no site, é porque tá ok. Ó, fundo cinza escuro, fundo cinza chumbo, então significa que aplicou a minha regrinha ali puxando o estilo. Maravilha. Uma coisa que é interessante vocês começarem a usar, se vocês ainda não trabalham com HTML, é o F12 do Chrome, né, que é o inspecionar elemento. F12. O que ele faz? Deixa eu tirar esse debug aqui. O que ele faz? Aqui a gente consegue ver as regras de CSS, ó, sendo aplicadas. Eu posso testar regras de CSS, né, como é que ficaria se a situação fosse X direto no browser, né, sem um outro elemento. Bom, mas, né, o tal do pulo do gato vem nas medias queries. Então tem aqui no HTML eu tenho rel, type, href, tudo isso são atributos da minha tag link, né? A minha tag link ela abre e ela fecha nela mesma, assim como o meta, né? O meu meta abre e o meu meta fecha. O meu head, diferente do meta e do link, ele abre e fecha no outro lugar, tá? O body também, ele abre e fecha no outro lugar. O que acontece? Aqui o doctype, eu estou dizendo qual é o tipo de HTML que está sendo escrito lá dentro, né? No caso XHTML, né? XHTML versão 1.0 Transitional. É isso que eu estou utilizando de HTML. Aqui a minha primeira tag de HTML. Abri HTML, fiz referência lá em 1999, fechei HTML lá embaixo. Aqui está todo o meu site, na verdade. Tá? Daqui até aqui é todo o meu site. Dentro do head, eu vou ter as comunicações com o browser, as comunicações de CSS e comunicações com robôs de busca. Na verdade, basicamente, é o que eu tenho dentro do head. E dentro do body, é tudo o que a gente vai ter de coisas que eu quero que apareça para o usuário. Então, se eu quisesse dar um hello world aqui, né? Hello world, que a gente faz em qualquer linguagem de programação. O HTML também é uma linguagem de programação, embora relativamente simples, né? Embora seja mega simples. Deixa eu fechar aqui. Ó, hello world lá. Então, já está certinho. Então, dentro do body é o que aparece para o usuário. Aqui que vão estar os nossos elementos, né? A nossa estruturação de site. Então, vou começar o meu site criando uma div e vou explicar o que é div, tá? Antigamente, lá em 1900 em Guaraná com rolha, se criava os sites a partir de tabelas, né? Essas tabelas eram geradas a partir de alguma ferramenta de design, um Photoshop, um Fireworks, ou alguma coisa do gênero. E
se dava continuidade dessas tabelas dentro do Dreamweaver. Já há alguns anos, na verdade hoje em dia já está bem incorporado no mercado, né? Hoje já é mais fácil de se falar que não se usa mais tabela para construir site, e se usa essas tais de divs, tá? Imagine que as divs, elas são caixas, tá? Vamos fazer a analogia com caixa, onde eu tenho uma caixa que cabe todo o meu site. Então aqui, por exemplo, deixa eu dar um Ctrl Shift T. Opa, deixa eu abrir um dos últimos sites que a gente... Vou abrir um dos últimos sites que a gente fez aqui. Do Rousseau, por exemplo. Aqui eu teria uma caixa, né, que teria logo, menu, enfim. Isso aqui seria uma caixa. E essa caixa, na verdade, ela é uma div. Essa div, nós, web design, damos um nome para ela. A gente escolhe que nome que eu vou dar para essa tal caixa. Tá? Aqui eu vou dar o nome para essa caixa de topo. Então eu vou criar uma div topo dentro do nosso site. Ó, div. Então a div também é uma tag. Então se eu abrir e fechar aqui, na verdade a div ela também é uma tag. Só que normalmente a gente não usa div pura assim. A gente usa uma div que lá dentro vai ter um nome para ela. Nós, web designers, damos o nome, nomeamos essa div. Ela pode ser de duas formas, ou ID ou class. Né? Algumas são repetidas ID class, outras tem mais de um ID, mas o importante é ID eu não posso repetir dentro do conteúdo e class eu posso ter repetição daquela mesma formatação. ID topo, o topo do site. Como é que eu vou enxergar isso? Então, onde é que eu vou dar as delimitações de medida, largura, altura e outras coisas? Isso vai ser feito dentro do meu CSS. ID dentro do CSS eu não posso simplesmente escrever ID, tá? Aqui no CSS o ID na verdade é um sustenido. Deixa eu ver aqui, sustenido. E aí sim, topo. Então, o que eu tenho aqui de ID topo, eu tenho lá no HTML de ID topo. Tá? Então, isso se comunica, tá? No CSS dessa forma, no HTML desta outra forma. Na verdade, aqui eu estou usando div como referencial, mas isso serviria para qualquer outra tag. Tá? A gente usa divs, mas por uma questão de padronização. Tá? Então, as caixas são as tais das divs. Essa minha div topo, as regras ali dela, de negócio, vão estar entre chaves, e eu vou colocar uma largura para ela, padrão, 960, uma altura, 150, só para a gente poder enxergar. E eu vou dar uma cor de fundo, justamente para poder visualizar isso lá no meu layout, tá? Lá no meu browser. Então salvei o CSS, salvei o HTML, vou visualizar lá no browser como é que fica. Ó, então essa minha caixa aqui, que é a minha caixa de topo, já está aparecendo, né? Deixa eu fechar aqui. Agora vou inspecionar elemento. O que a gente vai fazer? Então os meus testes, né, que eu vou fazer dentro da div, primeiro, normalmente isso é centralizado, assim como é lá no Oliver Rousseau, eu vou centralizar. A margem alto centraliza a minha div, tá? Assim como tem margem left, right, top, bottom, né, que são elementos que eu consigo afastar um do outro. O que acontece? Margem, afastamento externo, padding, afastamento interno. Então, claro, estou relembrando algumas coisas que talvez vocês já conheçam, ou falando de coisas que talvez vocês nunca viram. Então, não sei qual é o perfil da turma, mas, enfim, margem alto, centralizei a div. Então, eu vou formatando todo o meu site, vou criando todas as divs, para estruturar a minha forma básica, né? Meu primeiro layout, né? Meu primeiro layout vai ter lá o topo, eu vou ter um menu e eu vou ter um conteúdo e vou parar por aqui, tá? Conteúdo. Então, eu tenho topo, menu e conteúdo. Todas essas regras de tamanhos vão estar lá no CSS. Então eu vou criar lá menu
detalhe, vamos fazer um detalhe. Se eu sei que o menu vai ter a mesma largura do topo, que vai ter a mesma largura do conteúdo, para já me facilitar no site responsivo, eu faço agrupamento de seletor. Como é que eu agrupo um seletor? Eu ponho topo, vírgula, menu, vírgula, conteúdo. Ó, já fiz todos. Width 960px. Ou seja, esse aqui de cima não precisa porque está repetido ali, né? O que vai variar? As alturas, né? Então, deixa eu só botar isso aqui para cima. As alturas vão variar. Eu sei que meu menu, digamos, tem uma altura 40. Vou botar um background color só para enxergar, né? Depois a gente deleta tudo isso. Background color laranja. Conteúdo. O meu conteúdo não vou colocar altura, porque a altura vai depender da quantidade de texto. Quanto mais texto, mais altura, né? Não vou colocar fundo, então nem precisava ter ele. Então vou colocar um rodapé, só para a gente conseguir ver, mexer essas. Se bem que eu vou dar um padding interno, só para padding top bottom, né? Top bottom, top bottom, primeiro top bottom, que seria 20px, e depois 0px. Tá? Esse aqui é top bottom, e esse aqui é left right. E rodapé, daí sim, rodapé. Vai ter a mesma largura, só vai ter a altura diferente. A altura... cor de fundo. Até eu botar o mesmo laranja ali. F90. Então tá, olha só. Rodapé, vírgula, rodapé. É interessante que vocês agrupem para facilitar quando vocês estiverem fazendo a responsividade do site. Então já deixa agrupado e aí só muda as larguras conforme o CSS diferente, né? Então fica mais prático. Bom, se eu tentar olhar lá no meu site, olha só, o rodapé ele ainda não está aparecendo. Por quê? Porque eu não apresentei ele no HTML. Então tem que também ter aqui, né, na div ID, rodapé. Então tem as minhas 4 caixas principais de um site, a grande maioria do site vai ter essa mesma estrutura. Outra coisa, eu sei que vai ser margem alto para todos, então já ponho margem alto aqui, né? Não preciso ficar abrindo regra por regra e já centraliza. Ó, já centralizou. Então, ok. O que mais? Digamos que aqui dentro, então vou ter um conteúdo, que vai ser meu conteúdo de teste. Só para ver se está funcionando. Dentro da div de conteúdo, eu vou ter um H1, que vai ser, sei lá, empresa, serviço, contato, qualquer coisa. Empresa. No Dreamweaver, Ctrl+1 gera H1, tá? Eu vou botar um texto de lorem y aqui dentro. Vou botar um mais diferente, um sum y. Para não precisar escrever um texto. Vou botar um sum y aqui. Dentro do P. Tá? Se vocês quiserem ainda dá para gerar novos P's aqui, né? Novas linhas. Deixa eu abrir aqui P. Opa. Aí abre e fecha aqui. Abre e fecha. 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 Então só para ver se foi. Vamos ver lá no nosso layout. Ó. Só para vocês enxergarem aqui, né? Não vamos formatar muito, mas só para se ver. Claro, se eu reduzir o tamanho, como ele ainda não está responsivo, ele vai criar uma barra de rolagem embaixo do browser, ó, porque não está responsivo o meu site. Então a ideia é fazer esse termo de responsividade, né?
Poderia mostrar por porcentagem, tá? Que seria bem mais simples, né? Se eu estivesse trabalhando com porcentagem, por exemplo, eu nem precisaria ter queries separadas, bastava eu transformar isso aqui em alguma porcentagem, por exemplo, 80%. 80%. Olha só, 80%. Conforme for diminuindo, ó, o conteúdo vai diminuindo junto. Ó. A div vai diminuindo, vai compactando o conteúdo. Então, claro, parece ser... isso aqui pode ser considerado, né, um certo responsivo. Né? Isso aqui seria um responsivo dos primórdios. Pode fazer site assim? Pode. Né? Só vai dar um trabalhão depois quando tiver mais elementos. Né? Quando tem pouco elemento aqui, é muito fácil, mas quando tem outros elementos começa a complicar. É o que a gente vai trabalhar com as medias queries, daí sim para fazer o restante da formatação. O que mais? Outra coisa que passa a ser interessante, eu ter uma imagem aqui junto com o conteúdo, que é mais ou menos como tem lá dentro do... Eu vou criar um Lorem Pixel. Que ele é um gerador de imagem automático. Deixa eu ver qual o tamanho que eu vou gerar. Vou gerar uma imagem até relativamente grande. Vamos ver. 640. Acho que um pouco maior. Não, até tá bom, 640. Vamos botar aqui. $750, tá bem grande, tá? Então gerou color image, gerou imagem. Então tá ali. Vamos salvar essa imagem lá no... Ele gera randômico, né? Só pra ver onde é que tá minha... Quero salvar onde a gente tá salvando o curso. Só pra não dar problema. Curso responsivo. Eu vou criar uma pasta de imagens lá, tá? Só pra vocês saberem. Eu não sei se está aparecendo para vocês, mas eu estou criando uma pasta de imagens lá onde eu vou salvar essa imagem. Então, opa, ué, perdi minha imagem. Agora eu tive que gerar outra, acabei perdendo aquela minha imagem. Tá. Eu vou chamar isso aqui de só night. Beleza. Então essa imagem é a imagem do meu conteúdo lá. Beleza? Então vamos carregar a imagem aqui para dentro. Como é que eu vou carregar a imagem? Vou deixar o cursor piscando aqui antes da palavra Mussum. Vou dar um insert. Pode ser pela image ou pelo insert, arrastando. Tem várias formas de fazer isso. Digitando a tag lá img, enfim. Night. Tá, seria aqui a night. File, save all. Bom, normalmente se faz com o texto percorrendo aqui o lado direito da imagem, né? Então, normalmente se faz dessa forma. Então, já vou criar aqui as regras para isso. Primeiro, vou criar a regra de conteúdo H1 para o meu título do site ficar separado, né? Então, vou dar um padding aqui, padding 20px, 0px. Isso para isto e para P também. Para isso e para P, esse afastamento ser praticamente igual. Ó. E vou criar uma classe, uma regra de classe chamada imagem. Eu até vou deixar essa regra de classe aqui próxima ao meu topo aqui, porque ela vai ter float left, né? Vou deixar o texto percorrer fluido, vou deixar um padding. Agora lembro todas as direções. Eu vou querer 0px, 20px, 20px, só para testar se é isso mesmo. Vou aplicar a classe aqui. Classe na imagem.
Vai ser isso. Certo. Só o 20px do lado direito aqui não é, aqui é 0. Aqui não, esse aqui tá certo. Esse aqui é 20, acho que esse aqui é 20. Tá certo. Então 20 esse aqui e 0 esse aqui. Quando tem 4, né? Então é top, right, bottom, left. Beleza. Pelo que eu não sei de cor, né? Não tem problema. Então, percorrendo o texto ali do lado direito, só que eu vou querer, quando eu reduzir, duas coisas. Primeiro, que o texto comece a se encaixar. E segundo, que a minha imagem diminua o tamanho, né? Então, ou eu vou criar várias regras para isso, e cada medida vai ter uma regra diferente, ou eu faço uma segunda regra que começa a trabalhar com porcentagem, ou seja, medidas de site abaixo de 960, já que eu defini que a medida do meu site é 960, né? Ou seja, se for 959, ele já começa a trabalhar numa outra regra de medida, tá? Então, como é que eu digo isso no meu HTML? Então, tem os Media Query, que aqui está que é a mídia. Essa minha primeira mídia vai ser para tudo, tá? Vai ser para todos os tipos. Depois eu vou ter um link rel para style sheet, type, text CSS, href. Ainda não tenho qual é o href, né? Vou até usar o mesmo temporariamente. Mas o que importa é a minha mídia, né? A minha mídia vai ser para telas, only, apenas tela, only screen and max width, máximo de largura, 2 pontos, 959 px, and, faltou fechar aqui, and min width, mínimo de largura, sei lá, 800. Tá? Não estou pegando as regras padrões, mas o que importa é se vai funcionar. Então, essa segunda regra chamada estilo 800, que ainda não existe, essa estilo 800 vai mexer em algumas propriedades dela, vai ser diferente da minha estilo original, que serve para tudo. Então, eu já vou criar isso. Nova regra de CSS. Eu vou salvar lá no estilo.css, vai ser estilo 800. Estilo 800, o que ele vai fazer diferente? Vamos primeiro só testar uma coisa diferente, que vai ser a imagem, continua com float, continua com esses distanciamentos, só que a imagem vai diminuir um pouco o tamanho. Quero que a minha imagem tenha uma largura bem pequena, tá 300 px, só para ver se está pegando a regra. Então, se funcionou, quando eu achatar ali, quando eu chegar na proximidade do topo, ele vai reduzir o tamanho da imagem. Ó, achatou, né? Não que era a ideia, mas que funcionou. Maravilha. Só que, claro, né, que a gente vai fazer um teste com porcentagem, 20% do tamanho original, só na largura. Ó. E eu teria também 20% da altura, né? Para não achatar. Altura 20%. Então, tudo que eu fizer diferente naquela regra de CSS ali, ó, vai acontecer também na outra. Claro, se eu passar de 800 pixels, eu já volto à regra original, né? Já volto à regra para tudo. Por isso que a gente tem que criar o máximo possível. Primeiro, eu vou fazer tudo que vai ser alterável. Claro que não vai ser 20%, até vai ser, sei lá, uns 60%. Não vai ser tão pequeno. Ó, 60%. Só que eu tenho que diminuir também o tamanho das minhas divs. Então eu uso a regra de agrupamento que eu já tenho. Deixa eu só salvar aqui.
Uso a minha regra de agrupamento que eu já tenho. Margem alta não preciso mexer, porque é igual. Né? Alto já existe para tudo, então só vai mexer o que for alterável. E máximo 800, né? Porque 800 é o mínimo ali, então... Se eu diminuir o tamanho, vamos ver. Diminuir o tamanho. Ó, 800. Já foi, já funcionou. Então assim a gente vai criando, né, esse ambiente no qual eu vou medindo, diminuindo a largura, diminuindo a imagem. Enfim, então vou fazer os outros. Só para a gente já ter aqui. Lembrando, não estou pegando medidas padrões aí dos tablets, enfim. Vou criar mais... vou criar da 800 até a 600, 800 para 600, 600 para 480, 480 para 320, enfim, daí vocês já entendem como é que é a formação, né? 600, 420, aliás, 480, 320. Aqui até são algumas medidas que se usa, tá? 800 não, mas 480 e 320 sim. Então, 800 a mínima, aqui 600 é a mínima, 799 é a máxima. Lembrando, né? Você tem que concatenar todas as medidas possíveis. 400, 600 a 480, aqui 320 a 479. 479. Ó, a princípio, não vou fazer o próximo, mas aí seria a mesma ideia. Então, vou fazer 800, 600, só para eu anotar aqui. 800, já fiz. 600 é o próximo. 480, 320. Beleza. Então, vou pegar esse mesmo arquivo aqui, salvar como 600. Eu sei que nesse aqui que é 600, a largura máxima é 600, tá? Não tem como ser maior do que isso. Posso continuar trabalhando com porcentagem, não tem problema. Salvar como 480. Aí o máximo aqui tem que ser 480, até pode ser menor que isso. E por fim, a de 320. Que é o máximo aqui vai ser 320. Agora, se funcionou, né, e vai funcionar isso até 320, quando passar de 320, eu não criei nenhuma regra, né, aí não vai mais funcionar. Vamos ver. Poderia até fazer regras de maior, né, mas está encaixando, ó. Encaixou, encaixou, encaixou. Tá, aí claro, quando passa 320 ele... nesse último, que é o 320, em alguns casos acontece, e vocês vão ver em outras coisas acontecendo isso, não só foto, mas algumas partes do site, né, algumas divs, delas sumirem, né, desaparecerem. Então diminuir de tal tamanho, de tal porcentagem, diminui, desaparece aquele elemento. Então o que acontece? Quando chegar em 320, eu quero que a imagem ela desapareça. Eu vou dar um display aqui. Display. Não. Desapareceu a imagem, né? Ó, desapareceu. Então tá aqui, ó. Trabalhando com porcentagem. Ó, porcentagem. Diminuiu, desapareceu. E eis aqui essa forma que a gente cria as media queries, galera. É uma das formas, claro, né? É uma das formas mais práticas aí de se desenvolver. É claro que não é 100% perfeito, é óbvio que um site mobile ele tem recursos exclusivos, né? Ele vai ter conteúdo exclusivo, ele vai ter imagem exclusiva, mas o site responsivo é isso, né? Eu tenho um site grande que eu consigo readaptar para um site menor, né? Ou maior, né? A responsividade é essa flexibilidade de aumentar e reduzir a tela e isso se adaptar dentro do site, tá? E eu acho que é isso, né? Então, é isso. E aí, claro, tudo que vocês quiserem diferente,
vocês criam ou alterem nas suas regras de CSS. Né? Então, vocês vão ver que vai ter uma pilha ali dentro, pelo menos do Dreamweaver aqui, de regras de CSS. O meu estilo geral aqui, que é o estilo principal para tudo, vai estar todas as regras, e cada estilo específico vai ter seus diferenciais. Né? O que eu quero num, o que eu não quero no outro. Né? E é dessa forma que se utiliza as Medias Query, né? Para criar site responsivo. Relativamente, né, o máximo de síntese possível, né, dentro disso. Grande parte daqueles sites podem ter usado dessa forma ou utilizando JavaScript, que é mais ou menos a mesma forma. Né? A única diferença é que no JavaScript não vai acontecer aquele pulo ali que no nosso caso acontece. Né? Quando eu clico num, ele meio que salta, né? Ele não faz uma fluidez de transformação nas medidas. Tá? É isso, galera. Vou abrir aí alguns minutos para vocês tirarem as dúvidas de vocês. Essa aula está sendo gravada. Eu vou passar a aula gravada lá para a Alphamídia. Vou passar os arquivos que a gente fez aqui também lá para eles. Então, eu não sei como é que, se vai ser disponibilizado, se não vai ser disponibilizado. Eu não sei como é que vai ser a prática disso, tá? Eu sei que algumas aulas, depois que passa um tempo, eu sei que elas acabam aparecendo lá no blog da Alphamídia ou mesmo no próprio site, tá? A gente trabalha, vocês viram como ele não é algo muito complexo, então isso é trabalhado com alguns instrutores dentro do próprio XHTML. Eu costumo trabalhar isso dentro do HTML5. Então, vai depender de instrutor para instrutor, mas normalmente a gente vê isso dentro dos cursos, né? Porque é algo que é bastante utilizado, né? E não é tão complexo de se criar. Né? Vocês viram que eu muito mais tempo fiquei falando do que programando. Né? Então, programei menos do que falei. Certo? Sem dúvidas, então. Sem dúvidas. Então tá. Então continue lá no L3 Tool, né? Provavelmente a gente vai ter mais palestras online, tá? Eu sei que vai ter logo uma palestra sobre CMS, falando sobre WordPress e Magento. Eu acho que é semana que vem, se eu não me engano. Ou se não é semana que vem, é na outra. Fiquem ligados aí. Até um próximo curso aí, ou um vídeo no YouTube aí, que eu também normalmente apareço lá nas gravações da Alphamídia. Ou até, né, se vocês forem assistir alguma aula online. Agradeço a participação de todos. E boa noite aí. Valeu!